Querido irmão, estamos aqui em mais um Papo Reto, papo de homens, mas que é um papo para a família assistir, para a esposa assistir, para os filhos assistir. Aproveita agora que você está assistindo aqui na internet, pega o seu link, compartilha. Hoje o tema vai ser sério e muito importante a gente poder compartilhar, porque você menos espera, a pessoa que está ao seu lado precisa ouvir alguma informação que trará luz, pode mudar o sentido da vida da pessoa. Hoje nós vamos falar sobre depressão. É importante lembrar que toda terça-feira o nosso programa Papo Reto está no nosso canal do YouTube da nossa Igreja Batista Atitude, às 10 horas da noite, e na nossa TV, Bem Mais TV. Aproveita, corre lá, compartilha, enquanto a gente está fazendo as apresentações aqui. O assunto hoje, o Papo Reto, é um papo sério também, muito sério. Eu estou aqui com o Dr. Sérgio, ele é psicólogo, ele trabalha no CETIF, que é um ambiente onde nós temos da nossa igreja, que trata dos dependentes químicos, e tem tido muito resultado. Sérgio, doutor Sérgio, muito obrigado por se dispor, dedicar o seu tempo para estar aqui com a gente. Dá as apresentações, fala aqui com o pessoal aqui da nossa casa, que está nos assistindo, fala um pouco do seu trabalho no CETIF, como é que tem sido proveitoso. Eu tenho visto, pelo número de batismos, que o trabalho tem dado certo, para a glória de Deus, né? Obrigado, Rafael, pelo convite, né? Sérgio, né? Psicólogo aqui no CETIF. No Centro de Tratamento da Família, né, intensivo à família, há uma preocupação de cuidar nessa questão emocional, psíquica, né? Temos aí atendimentos semanais. Se você precisar, procure a Secretaria da Igreja, né, onde a gente pode dar esse suporte, né? E sim, né, depressão é papo de homem, sim, Rafael. Muito importante, homem. Depois eu venho com os dados aqui para você entender que você não está só. Estou aqui com o pastor Efraim, pastor da nossa igreja, pastor de rede, um homem já experimentado no pastoreio, com certeza. Já teve muitos momentos de discipulado, de aconselhamento, de pastoreio no sentido geral, que ele percebeu uma depressão, uma tentativa de suicídio, alguma coisa. Pastor Efraim, isso é muito comum entre cristãos acontecer, você percebe isso? Olha, Rafael, meu nome é Efraim, sou pastor da Igreja Batista Atitude também, pastor da Rede Amarela, e é algo comum que acontece. Eu penso o seguinte, principalmente no meio do cristão, hoje, infelizmente ainda, tem alguns preconceitos que acho que é bom depois não falar um pouco mais sobre isso. Mas tem muita gente. E, infelizmente, muitas pessoas escondem isso porque tem medo de abrir para todo mundo. Infelizmente ainda, Rafael. É um sentimento de frustração, eu entendo um pouco sobre isso. Ontem, não sei o dia que você está assistindo, mas no culto dos homens, eu falei um pouquinho, sempre falo um pouquinho antes de abrir o culto. Eu perguntei se algum homem pensou em se suicidar em algum momento da vida, mais de 90% dos homens levantaram a mão. Isso é muito sério. Talvez alguns não levantaram com vergonha ainda, então acredito que tenha mais gente ainda, e é mais do que você imagina. Homem, você que está nos assistindo, eu vou te passar umas informações aqui, antes da gente dar continuidade. A cada 10 homens, a cada 10 tentativas de suicídio, 8 são do sexo masculino. Essa etnia, essa forma como o homem é criado e a forma talvez da concepção do homem potencializa isso. Jargões como homem não chora, homem é frouxo, homem que homem não tenta, consegue, faz, isso é frescura, isso é falta de sexo, é falta do que fazer, tudo isso é muito comum e o homem não tem para quem se abrir. E paz, meus irmãos, no meio da polícia, onde a pessoa tem que mostrar força, não só força física, mas força no equilíbrio psicológico, que é muito exigido, o índice de suicídio dispara de forma abrupta. Tem poucos dias, mais um rodoviário federal se matou, ele vestiu sua roupa da polícia, aquilo que potencialmente ele tem orgulho de ser, e tirou a própria vida. Ele poderia ter aberto seu coração, direcionado a essa doença para alguém e ser tratado. Doutor Sérgio, afinal de contas, a depressão é uma doença? É bom você falar isso, Rafael, para que a gente possa entender, né, que existe realmente algo muito sério, né? Ela é tratada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença patológica, né? Como um transtorno, né, de humor. Onde que o humor, é importante de falar que o humor aí é essa variação, né, de sensibilidade, né, que a pessoa tem, né, e essa intensidade em física e mental, onde a pessoa
tem uma variação por algum problema, alguma situação, né, que causa isso. É uma tristeza profunda, viu, Rafael? É importante dizer isso. Por mais de 2 semanas, porque às vezes a pessoa tem uma tristeza, ela teve alguma notícia ruim, né, ela teve um luto e ela fica triste, isso é normal. Tristeza, ansiedade, medo, né, raiva, né, alegria, isso são sensações normais que todo ser humano tem. Isso são mecanismos de defesa para a proteção daquele indivíduo. Só que, quando isso ultrapassa, né, 2 semanas, né, numa melancolia profunda, em algo que a pessoa não consegue, ela não dá conta, né, para mostrar, para que alguns homens venham aquela palavra de isso é uma frescura. Não, essa pessoa ela não dá conta por várias situações, e principalmente neuroquímicas, né, elaboração no cérebro, ela não dá conta disso. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, através dos órgãos competentes, ela é diagnóstica como doença. Ou seja, ela está inclusa no CID, no Cadastro Internacional de Doenças. Exatamente, ela está incluída no CID-10, né, que já está passando para o CID-11, no DSM-5, né, que é o Manual de Transtornos Mentais, ela está lá classificada como doença. Uma coisa importante, irmão, nós, como homens, entendemos pouco sobre a questão abstrata. Se você vê uma pessoa que você vê uma fratura exposta na perna, você vê a dor. E você olha o seu dispositivo, seu cérebro liga e fala assim, nossa, que dor e tal, tem a sensação. Quando os olhos não conseguem ver e não tem a sensibilidade técnica, talvez, para isso, a gente pensa que não tem nada, porque não está visível aos nossos olhos, mas está sensível ao seu lado. Por isso que é bom ter sensibilidade. Primeiro, em se conhecer, em saber até que ponto você consegue lidar com isso. Você falou alguma coisa muito importante, tipo assim, o tempo. Por exemplo, a pessoa enlutada, em média, dura 3 meses. Passou dos meses, precisa tratar. A pessoa está triste, sem motivação, porque não passou num concurso público, ou então passou por alguma derrota numa luta, numas questões da vida, perdeu o emprego. Passou de certo tempo, é bom ligar a luz amarela, né? E como o pastor Efraim está aqui com a gente, pastor, a diferença é muito grande de tristeza, que se ela sendo recorrente bem profunda, ela pode gerar um quadro de depressão e potencializar para um suicídio. Ainda na igreja, ainda tem esse entendimento de que depressão não é coisa de crente. Tem, e muito, infelizmente. Infelizmente, né? Uma das coisas que até o Dr. Sérgio falou, na questão de hoje ser uma doença, né? É bem engraçado, Rafael, que as pessoas, infelizmente, hoje acham que a depressão não é uma doença. Tem-se um preconceito muito grande em todos os âmbitos dentro da igreja na questão de depressão. Eu me lembro que um dia a pessoa me disse o seguinte, olha, quando a pessoa está com uma enfermidade, uma dor de cabeça, uma doença, mas vamos pensar um câncer, ela faz o quê? Tratamento, toma um remédio. Diabetes, a pessoa toma remédio pela vida inteira. Mas quando a pessoa tem depressão, o que ela faz? Aguarda. Aguarda e espera em Deus. Nós sabemos, claro, inclusive eu vi um livro do John Piper esses dias para trás, eu esqueci o nome dele agora, que fala justamente sobre a depressão. Que ele fala um pouco sobre que existe a depressão, que ela vem por causa do pecado. Nós vamos ver na Bíblia que tem essa questão de pessoas que entraram em depressão porque pecou e vieram uma tristeza neles. Mas essa tristeza também passa, porque a partir de quando eu peço perdão pelos meus pecados, Jesus perdoa o meu pecado, eu vou seguir minha vida adiante. Mas tem essa outra doença, tem uma outra parte, porque tem muitas pessoas que infelizmente acham que toda doença é o processo demoníaco, que deve ser tirado através do exorcismo. E, infelizmente, ainda, muitas pessoas ainda consideram justamente essa questão desse preconceito, que quando se tem uma depressão, algo assim, procura-se muita, porque eu fui na igreja, porque eu fui no irmão. Irmãos, claro, a oração sempre deve ser uma das coisas mais importantes. Sim. Eu sempre digo o seguinte, a primeira coisa a se procurar é Deus. Claro, sempre. Eu lembro de uma vez que eu vi a frase seguinte, quando a pessoa vai no médico, e o médico vira e fala, olha, não tem mais jeito, você está com câncer. A pessoa vira e fala, morri. Só Deus agora, morreu. Mas não é isso. Deus é o primeiro. Fala, só Deus, opa, Deus, agora o senhor vai entrar. Excelente opção. E vai fazer um milagre. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que têm esse preconceito, que a pessoa, quando está com depressão, as pessoas, pelo contrário, isolam a pessoa completamente. Não, você não serve para fazer mais nada que está com depressão. Então, assim, as pessoas não querem tratar, as pessoas não querem procurar uma ajuda. E isso é muito, infelizmente, muito forte dentro das igrejas ainda.
Tanto é que, igual você disse, as pessoas não procuram ajuda por quê? Porque tem vergonha. Tem medo de procurar ajuda. E às vezes falta iniciativa, né? Me fez lembrar, uma vez eu fiz um debate numa rádio com pastores, falando sobre depressão e suicídio, tem muitos anos. Eu até falei depois que essa doença que está vindo agora aqui, que é a automutilação, que viria. Falei há quase 4 anos atrás. E hoje, nos adolescentes, a automutilação está no ápice. Não que eu esteja prevendo isso, porque era uma questão até um pouco óbvia que isso ia acontecer. E tinha um pastor que ele bateu e falou assim, Deus é o suficiente, você não precisa de mais nada. Aí eu fiz uma pergunta que eu quero fazer para você. Irmão, você quebra o seu pé. Ou então não, uma coisa assim, dor de dente, sabe aquela dor violentíssima? Deus é o suficiente? Ok, eu também creio que você pode orar, ele tirar essa sua dor, ele te curar, ele dá vida aos mortos, óbvio. Mas a palavra de Deus nos ensina que a ciência se multiplicou. Então, é para nós usarmos a ciência. Por exemplo, temos aqui o Dr. Sérgio, temos o pastor Efraim, que deu conhecimento a eles através de que Deus é que concede toda a sabedoria. E aí ele pode ser usado por Deus para te trazer cura. Eu falei isso para ele, perguntei isso para ele. Eu falei, o pastor, claro, com todo respeito e carinho, mas se o seu dente estiver doendo, você não vai no dentista, então? Por que uma doença da forma abstrata não tem que ser tratada da mesma forma como você vai no dentista, como você vai no médico de uma forma geral? Ele até se sentiu ofendido. Ele, não, porque eu fui curado de uma depressão. Irmão, nem toda regra, nem toda exceção é regra. Então, ele foi curado, eu entendo, e olha, ele realmente passou por uma vida dura, ele foi violentado sexualmente, um pastor assim que sofrido, e em Deus ele mudou a vida. Mas, irmão, se você escuta isso numa rádio, por exemplo, e você está em depressão e fala assim, caramba, eu tenho orado profundamente a Deus, e o pastor que está na rádio fala assim, Deus é o suficiente, poxa, para mim não está sendo, então eu não presto para Deus. E a pessoa tira a vida. Não, olha como isso é sério. Eu tive uma pessoa numa célula uma vez, que ela virou e falou assim, olha, eu estou na igreja há muito tempo, eu estou orando há quase 5 anos, e ela tomava remédio e falava assim, Deus não me curou, porque ela tinha esse conceito seguinte, que Deus tinha que curar de toda forma, é para ela tomar o remédio, ela não tomava remédio de vez em quando, porque ela falou, não, eu vou crer que Deus vai me curar, e não fazia uso do tratamento corretamente por conta de justamente essas crises, essas questões que foram criadas na mente dela. Esses dogmas, né, doutor? Rafael, pastor Efraim está falando coisas que é importante dizer, né, para o telespectador que isso não é falta de fé. Né? Nós somos aqui homens de Deus, né, aproveitando a oportunidade, né, o pastor Efraim falou que é da Rede Amarela, eu sou da Rede Azul, né, faço parte dessa igreja. Eu sou da Vermelha. Né? Então, não é uma questão de falta de fé. Né? E é importante que se faça uma investigação, né? Há um motivo, há uma raiz, né, dessa situação, como você falou, se eu tenho uma dor de dente, eu procuro dentista. Se eu quebrar a perna, ter uma fratura exposta, eu vou ficar em casa orando até... Impondo mãos? Não, eu vou procurar imediatamente um socorro, porque está ao meu alcance. Né? Aquilo que é para Deus fazer, ele vai fazer. Né? Agora, aquilo que é uma necessidade, né, de quê? De uma composição química, né? Uma noradrenalina, uma dopamina, uma serotonina, que o cérebro, ele produz. Rafael, o cérebro é algo incrível, é uma criação que nós acreditamos de Deus incrível, que produz todos esses hormônios, todos esses neurotransmissores que nos ajudam a levantar da cama, para fazer uma atividade, né, para trabalhar. Nós precisamos disso. Agora, por alguma questão desse indivíduo ou de outro, essa composição não está sendo feita de uma forma correta, equilibrada. E aí o que eu faço? Eu vou buscar pesquisar, eu vou buscar consultar, eu vou buscar um exame, assim como fazemos um check-up, né, constantemente, para ver se há alguma coisa fora do lugar. Então isso não é uma questão da pessoa não acreditar em Deus. Não, é uma questão daquilo que está ao alcance, daquilo que está imediato. É importante dizer que, quando é uma situação leve, né, uma depressão leve, você pode até ter socorro à base de exercício físico, né, através de atividades, né, exatamente, ou uma terapia, né, focada nisso, né, com um bom terapeuta, com um profissional da área. Né, mas se for no estado moderado e grave, ela precisa de intervenção medicamentosa, ela precisa de um profissional, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa dessa orientação do profissional da área. Né? Irmãos, acreditem no que a gente está falando aqui. Muitas das pessoas que estão sofrendo com essa tristeza profunda que pode partir para uma depressão, ela pode ser tratada. Eu entendo, irmãos, que muitas das vezes até a falta de iniciativa é um grande passo para você entender uma depressão. E agora a gente vai começar a falar sobre como a gente começar na nossa família, na nossa sociedade, na nossa célula,
Ou no momento de um discipulado, eu preciso encaminhar isso aqui para um psicólogo urgente. Por quê? Porque a pessoa sinaliza. E aí vamos estudar um pouquinho agora, entender um pouquinho dos sinais. Por quê? Talvez a falta de iniciativa. Deixa eu cortar aqui, mudar aqui rapidinho. Eu me lembro uma vez de uma pastora psicóloga, teve um grande luto, mas muito forte. E isso deixa muito claro. Depois a gente vai voltar para essa parte. Que ela foi acometida por isso porque teve uma perda muito violenta. E todos nós somos suscetíveis a isso. Mas ela se conhecia. Às vezes ela acordava, e isso aí é muito clássico de quem está começando um quadro depressivo. São os primeiros passos. Que você acorda, olha para o teto e conversa com você mesmo. Eu não tenho o menor motivo de sair da cama. Não tenho o menor motivo de fazer, porque perde o sentido das coisas. E aí ela dialogava com ela mesma. E aí me faz lembrar o salmista. Falava assim, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Se conhecer, saber seus limites é fundamental. Ele conclui dizendo, espera em Deus. Então, quando ela se tocou disso, ela falou assim, eu vou fazer aquilo que eu tinha hábito, que me dava prazer, mesmo sem ter vontade. Ou seja, você gosta de ir pra praia, meu irmão? Tá com vontade nenhuma de ir pra praia? Vai. Você tá com vontade? Você caminhava toda manhã, agora nem sai da cama, meu irmão. Você não deve ser regido pelas vontades, mas pelos princípios. Faça, porque você vai estar batalhando contra essa doença. É como se você estivesse já atuando com seus anticorpos. Agora, eu não estou querendo que você faça isso sozinho, não. Se diagnostique, procure uma ajuda. E agora que a gente vai entrar nisso. Estou falando isso porque Deus me trouxe a memória agora de um profissional extremamente qualificado, que passou por isso. Isso foi muito sério, entendeu? E se a gente não se policiar, há quem diga, e eu concordo, que a tristeza é um vício. A pessoa termina um namoro. Eu quero escutar essa música que lembra dela ou dele. Ou seja, o cérebro está se alimentando das reações químicas que compõem essa lembrança triste. Vou nos lugares que só lembrava dela ou dele, eu vou comer a comida que só lembrava... Mesmo você está se nutrindo para que você afunde mais na tristeza. Opa! Se você se conhece, por que você está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Comece a mudar o foco. Vamos agora voltar aqui, que eu ia começar a falar sinais, pastor, que você percebe, depois você vai dar as dicas, porque a gente vai falar os nossos sinais. Aí você vai falar assim, tem esse sinal, mas eu tenho certeza que você percebe, você olha e fala assim, isso é além daquilo que meu braço pode alcançar. A gente pode orar, mas vamos encaminhar. Quais sinais que você pode, assim, que você já detectou, que encaminhou e que, graças a Deus, evitou uma possível tragédia? Olha, falando nesse aspecto de perceber, sim, geralmente muitos quando estão nesse caso, eles tendem a fugir. É muito engraçado isso. Eles tendem a se afastar completamente, começam a se isolar. Começa a furar dos compromissos. Não, Marquinhos, hoje não vai dar. Hoje não vai dar, não sei o quê. E você percebe que ele não está bem. Você vai conversar. Às vezes ele conversa, não quer conversar. Ou às vezes conversa muito, né? Vai disfarçar aquela questão que a pessoa está... Mas é muito engraçado essa questão, principalmente, que você pergunta assim, e aí, como que você está? Aí a pessoa vira e fala assim, não estou tão muito bem, não. Mas por qual motivo? Não tem motivo. Acontece isso também. Muito, não tem motivo. Muito. Não tem, mas vem cá, mas tem alguma coisa que aconteceu com você, no seu emprego? Não, só estou triste mesmo esses dias. É um sinal que você tem que ficar meio ligado, percebendo essas questões, entendeu? Então vamos orar aqui, vamos orar para que Deus faça algo na sua vida. Mas se começar, igual eu falei, esses sinais de fugir, da pessoa ficar meio isolada, de você perceber que você ligou para a pessoa, por exemplo. Dia para trás eu conversei com uma pessoa que nós tivemos a pandemia. Tem uma pessoa que eu conhecia, que ela foi demitida no ano passado. Ela pegou a rescisão dela e gastou tudo em um ano. Rescisão do emprego dele. Porque passou a pandemia e não conseguia emprego de jeito nenhum e foi gastando, porque ele tinha que sobreviver. Um dia, eu sempre falava com ele, ligava para ele, às vezes não atendia, marcava um compromisso com ele 10 horas da manhã. Ele, não conseguia entrar hoje, não conseguia falar. Por quê? Fugindo. Estava dormindo. 10, 11 da manhã, meio-dia. Dormindo. Pelo menos estava deitado. Até que um dia que eu falando com a esposa dele mandou mensagem para mim. Que a mulher, gente, é assim, se o homem não fala e a mulher perceber, ela conta. Sempre falamos isso, né? Você quer saber alguma coisa, chama a esposa do cara. Chama a esposa que como é que é? Desnuda tudinho, né? Tira ela tudinho. Conta tudo. Derruba a máscara dele todinha, na hora. Aí a esposa pegou e me falou, poxa, olha, eu preciso de ajuda, porque isso não é comum dele, você dormindo até tarde, ele não está dormindo de noite, ele estava trocando, já invertendo os dias pela noite. E eu chamei ele, conversei com ele, falei, não posso aceitar isso não. Se você aceitar isso em sua vida, daqui a pouco você vai afundar. Não é porque eu não tenho conseguido dormir, porque as preocupações vêm, é muita ansiedade. Aí começou a vir várias coisas, né?
Então, assim, graças a Deus, nós conversamos com ele, nós oramos, ele começou a mudar alguns hábitos dele, começou a fazer aquilo que falou, a fazer caminhadas, ele marcava todos os dias, ela começou a caminhar com ele, Que legal. fazer exercício. E graças a Deus, no meio da pandemia, surgiu uma porta de emprego para ele. Ele está empregado hoje, passou aquela fase ruim dele, mas entendeu? Então, porque hoje nós temos um mal muito grande. Todo mundo é ansioso. Viu, gente? Todo mundo precisa ser um sucesso. Todo né? Ninguém sabe lidar com perdas. Ninguém sabe. E nós vivemos um tempo em que todo mundo tem ansiedade, né? Talvez o Sérgio faça mais pra gente. Porque eu tenho, você tem, em certo aspecto, sim. Por quê? Porque nós vivemos uma era tecnológica. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, falando, por exemplo, sobre o 5G que está chegando. Ele falou, pastor, vai mudar uma era. Vai mudar o mundo vai mudar com 5G. O negócio é violento. A velocidade do 5G é incrível. E o mundo inteiro fica conectado. A robotização através do 5G vai ser um negócio explosivo. Sim. Ele estava falando, então vai ser tudo mais rápido. Aí ele falou assim, então nesse aspecto todo, nós nos cobramos para chegar mais rápido nos compromissos, nós nos cobramos para estar mais rápido nas coisas, nós nos cobramos para ser os melhores, porque o mercado do agora, daqui a pouco vai começar a cortar a gente. Se você não é tão bom, talvez, vai cortar. Então, igual nós falamos aqui, da vez, de uma pessoa que perto da gente, infelizmente, que perdeu o emprego, e ele chegou em casa, e por causa da crise toda, e se matou. Meu Deus. Nós tivemos um caso pertinho da gente aqui, vocês lembram disso, né? Lembro. Aqui no condomínio aqui perto. Teve 2 casos no condomínio. 2 casos, isso aí. Por quê? Porque o homem carrega esse peso para a vida dele. Às vezes o homem, as mulheres também, estou falando para homens aqui, mas as mulheres também. Então acaba fazendo todo esse processo. Entendeu? E às vezes a pessoa não... Igual eu falei, geralmente dá sinal. Sempre sinaliza, vai perceber em primeiro lugar. Sempre sinaliza. Irmãos, o pastor lembrou aqui de uma família, eu lembro de outra. Olha como é que é uma doença. Porque todo mundo fala assim, pressão é falta de mulher, é porque não é amado, que a pessoa amar. Aqui perto da nossa igreja, tem uns 4 anos isso. Amanheceu, a esposa viu o marido enforcado. Você se lembra desse caso? No prédio, na varanda do seu prédio. Chamou os filhos desesperados, os filhos serraram a corda, tentaram reanimar o pai lá e já estava morto. Aí eu te falo, ele estava num condomínio de luxo, a empresa dele estava em iminência, ele tinha uma mulher que a amava, porque ela ficou desesperada, os filhos em pânico, ou seja, ele tinha uma família constituída, ele tinha tudo aquilo que você pensa que se você não tem, você vai ser infeliz. Ele tinha tudo aquilo, mas tinha uma doença. E essa doença ceifou a vida dele. Às vezes a gente pensa que nossa tristeza é porque falta um carrão, falta ser sucesso nas redes sociais, porque hoje a moda é ser sucesso, todo mundo agora é hollywoodiano, e ninguém pode falhar, todo mundo é perfeito. Ô, meu irmão, a gente precisa se conhecer nossas limitações, conhecer nossas falhas. Certa vez eu estava conversando eu fiz um programa aqui com um mestre de jiu-jitsu, eu falei com ele, falei assim, não tem coisa mais importante que se conhecer. Eu falei até de uma questão espiritual, que Deus usou uma pessoa para se revelar. Eu saí de um retiro de carnaval, eu ia participar de um campeonato, ia ser um dos últimos antes do meu seminário. Eu estava totalmente alterado. E eu ficava assim, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou muito nervoso. Tem alguma coisa de errado, vai acabar. Se alguém me der um bom dia, eu quero matar um. Olha só, quando você se conhece, quando você dialoga com você mesmo, quando você entende um pouquinho da coisa, você fala assim, eu não estou bem. E aí você procura ajuda. E foi o que eu fiz, eu fui procurar ajuda. E é tão interessante que eu vi uma questão do suicídio, que é o seguinte, quando a pessoa se suicida, ela não morre sozinha. É importante saber, né? Talvez você pode falar mais. Ela mata quem? A família todinha que está em volta. Geralmente o cara fala assim, quando um suicida, ele leva 4. Tem alguma coisa assim, né? Uma ponerância, porque ela cria, né? Ela cria todo mundo. Por quê? Porque quando a pessoa se matou, por exemplo, igual foi esse caso aí, a esposa também morreu, os filhos também morreram, porque todo mundo carrega o resto da vida uma culpa. E algo interessante, disso para trás, eu estava lendo uma matéria interessante, que na época da Roma Antiga, lá da época do Império Romano, era proibido alguém se matar. Não sei se você já sabia disso, já estudou sobre isso. Não sabia disso, não. O suicídio era algo assim, completamente absurdo, escandaloso na época. Eu estava lendo sobre... lembrei porque eu estava falando sobre isso. Eu estava lendo sobre a questão da crucificação. Sim. O método de crucificação, foi um dos métodos mais horrendos, violentos da época do Império Romano. Aí, só que é o seguinte... A pessoa pedia para morrer. Né? Só que o suicídio era mais... Descartado, era mais horroroso do que o método da cruz. Tanto é que quando as pessoas... porque é o seguinte, tinha um negócio seguinte, a questão, quando a pessoa se matava lá na época, lá, não que era horrível a questão de suicídio, suicidava, os caras, o Império Romano lá, e matava toda a família, acabava todo mundo, que era uma vergonha aquilo que acontecia com alguém, para a sociedade, para a família, aquilo que acontecia. Não que essa questão do suicídio já vem levando e... Talvez seja por conta da nossa natureza como homem. Quando a gente sente que está frágil, a gente é criado para ser o quê?
o cabeça do lar, né? O quem governa. Aí você fala assim, cara, quem governa não para de chorar, porque tem algo dentro de nós que dói. É uma dor na alma que a gente quer abrir e tirar. Mas depois a gente vai entrar nesse assunto. Fala pra gente sobre os sintomas, os sinais de alerta, que como igreja, como pai, como filho, como marido, como esposa, a gente tem que se atentar e olhar e falar assim, tem algo de errado aqui. Na conexão nessa palavra do pastor Efraim, nós temos os estudos estão feitos, as estatísticas, que a depressão atinge todas as faixas etárias. Atinge criança, adolescentes, jovens, idosos, né? Às vezes um índice menor, né, em algumas fases, mas atinge toda, não tem classe social, né, não tem qualquer lugar, qualquer comunidade, qualquer cultura é acometido disso, né? E os sintomas, eles vão se dando aqueles sinais, vamos dizer assim. A pessoa vem, pode ser a questão genética, né? Teve uma situação na família, ou pai ou mãe, ali quase, né, potencialização de situações de acontecer nesse filho também, né? Então já é um sinal, como você falou, a luzinha amarela acendendo, né? E como foi falado aqui, mudança de hábitos. A pessoa era uma pessoa ativa, levantava, ia trabalhar, comunicativa, e ela vai se embotando, né? Ela vai se embotando, ela vai se tornando melancólica para alguns, né, em algumas situações, porque também não é uma receita de bolo. Tá? Não tem como. Existem várias situações, né? Ainda estamos fazendo, ainda tem várias novidades, novidades, pesquisas, né? Infelizmente, como a questão do suicídio que nós falamos, a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo, né? A cada 45 minutos uma pessoa tira a vida aqui no nosso país. Né? Então, você vai ouvindo o discurso dessa pessoa que já está se sentindo, se entregando. Às vezes ela já vai também falando que pensa em morte, a ideação suicida traz também isso, um pensamento de morte, né? Insatisfação, um pensamento rígido, negativista, não dá certo, né? Alguma situação na família de morte, de luto, isso pode desencadear algo que já estava ali, né? Já existia ali, e isso foi potencializando, né? Fadiga, né? Desacreditar nela mesma, né? Não sente mais vontade de sair, né? De ver o sol, dorme o dia todo, insônia, às vezes não consegue dormir, fica na cama, mas não consegue dormir, apetite, às vezes come demais, às vezes não quer mais comer. Então, são vários os sinais. São sinais, né, que ajudam a saber até a causa para tratar. Quem come demais, quem come nada, são sinais que o psicólogo clinicamente vai saber aonde atuar. A esposa, né, a família, a escola, né? Claro, estamos aí em isolamento social, mas a escola também são lugares que podem identificar. Às vezes eu falo para um colega e não falo para o meu pai, não falo para minha mãe a situação que eu estou vivendo, né? E como nós estamos falando para homens, esse tabu, né, de que nós... A mulher quando está... ela tem amigas, ela fala tudo, ela conta tudo, ela fala dos seus, né, dos seus rompantes, das suas situações. O homem, ele só exalta. Não, hoje eu... Né, 1, 2, 3... Né? A mulher, ela vai pro banheiro, tem que chamar alguém. Homem, se eu falo assim, pô, amigo, vamos ali no banheiro. O cara, qual é, cara? Tá me estranhando? Né? Então, essas situações também mascaram, né, a depressão. Eu estou com um problema, né? Aconteceu um suicídio, meu pai se matou, né? Se eu não for buscar ajuda, essa pessoa precisa de ajuda, né? Essa pessoa precisa de acompanhamento, ela precisa de um discipulado, sim, ela precisa de aproximação, ela precisa de um terapeuta para acompanhar, né? Isso geralmente no que aconteceu em Brumadinho, né? Aquele desastre. Nossa. Mandaram-se psicólogos para lá para trabalhar isso, perda de emprego, perda de casa, né? Essa questão que nós estamos vivendo mundialmente, né? Então tudo isso são sintomas, são situações que vão mostrar que aquele indivíduo está passando por alguma situação que precisa ser observada. Todo homem, eu digo o sentido da humanidade, gosta de um padrão. Se o padrão mudou, alguma coisa tem de diferente nisso. Se atentem a esse detalhe. Vocês fizeram lembrar, por exemplo, de Chesterton. Ele fala que o suicida, ele não quer matar ele quer matar todos. E ele até julga como um egoísta. Ele fala assim, olha só, o suicida não quer tirar a própria vida, ele quer tirar a vida de todos. Tem um psiquiatra que escreve muito, sempre esqueço o nome dele. Ele fala que o homem geralmente não quer tirar a própria vida, ele quer tirar a dor da sua alma. E é verdade, às vezes a gente tem uma dor tão grande que a gente quer abrir o peito e quer tirar aquilo.
como o doutor falou, não existe um padrão, não existe uma regra. No UFC, por exemplo, a Ronda Rousey, que perdeu a última luta, ela saiu até do mercado, o pai dela se suicidou. Olha como é que existe a hereditariedade. Ela ficou em extrema depressão quando perdeu uma luta. Então existe a questão de fisiológica, hereditariedade, existe a questão do contexto social, existe a formação da pessoa, existe a exigência da sociedade. Sim. Hoje a sociedade, o pastor falou assim, olha, quem não é muito bom vai perder o emprego. Olha só, quem é muito bom vai perder o emprego. Quem é excelente talvez fique empregado. Olha a exigência. Pode chegar até esse. Até mesmo. Qual é a expectativa que você tem? Você tem nível superior, seu doutorado talvez não valha mais nada. E por aí vai. Então, olha a expectativa, olha a ansiedade do homem, que é o provedor do lar, e a recorrência, já que alguma coisa já não deu certo, isso é muito recorrente, isso acontece mais do que a gente imagina. Irmão, você não está só. Muitos de nós já passamos por um momento de inferência profunda. E olha, doutor, é normal o homem tirar seu tempo. A mulher não tem sua TPM. Não. O homem tem seu momento de tristeza, de inferência, de que não quer falar nada. O homem natural isolado. A mulher vai fazer unha. Assim, nossa, olha como é que tá seu cabelo. Você não tá legal. Fala comigo aqui. Homem! Rafael, a gente não assim, faz isso. A mulher, ela tem TPM, né? Tensão pré-menstrual, né? O homem também tem TPM, tem né? Tensão por causa, né, das situações, ou da mulher, né? Ou dos movimentos que acontecem ao seu redor, né? Ou por causa das crises existenciais, né? Ele tem também esse momento. Ele tem um momento em que ele precisa falar para alguém. E, claro, precisa ter uma escuta clínica para perceber exatamente isso, essa necessidade da ajuda terapêutica, né? Eu lembrei de uma coisa, como você está falando, às vezes a pessoa vai se automutilando com a intenção de transferir essa dor para uma dor física. Porque não consegue ver. Por que a pessoa se mutila, né? Existem, óbvio, não tem assim, a receita de bolo, mas uma das causas é que a pessoa se sinta viva. Porque a dor que ela está sentindo da alma, ela não consegue identificar e nem palpar, tocar. Então ela corta, ela migra a dor para um outro ambiente e se sente viva. E dali ela pode tratar. Então uma dor atenua a outra e com isso ela se sente viva. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, que quer se matar, se mata. Meu irmão, a pessoa está gritando por socorro, está faltando sensibilidade para você entender que aquela pessoa precisa de ajuda, mas ela não sabe nem como pedir ajuda, porque não sabe o que expressar. Entendeu? Minha família tem um monte de gente da área médica, aí às vezes você falava assim, a pessoa veio com síndrome de Macarena. Sabe como é que era a Macarena? Você tá com dor onde? Tô com dor aqui, porque também, tipo assim, eu tô com uma dor que não sei, eu preciso resolver essa dor, entendeu? É mais ou menos, em tudo quanto é lugar. Por quê? Macarena, tipo a dança, né? Macarena. Então, por que tá fazendo isso? Porque ela tá pedindo ajuda. E muitas das vezes um clínico geral que está ali atendendo, ele faz um trabalho de encaminhamento para um psicólogo, para um centro social, porque ela está vendo que aquela pessoa, o que está acontecendo? Não, é meu coração, mas por quê? Porque eu estou tendo crise, que eu não estou aguentando, que eu estou fazendo... A pessoa, opa, estou vendo um quadro depressivo aqui, ó. Encaminha para lá, entendeu? Então a pessoa não sabe, normal demais isso, vamos ter sensibilidade. Sabe como é que se resolve um pouco disso? Você que está vivendo com alguém que está com sintomas, amar ao próximo. Se olha alguém que não está legal, tenha sensibilidade, tenha amor. Já basta as pedras que o mundo joga. Jogar pedra de perto, meu irmão. Estenda a mão. Seja um agente de Cristo, ajuda a pessoa a levantar. Faça isso, que eu tenho certeza que você vai ser tão abençoado quanto aquele que vai se curar. Eu tenho certeza disso. Pastor Efraim, dicas finais para que a gente possa, de alguma forma, ser luz na vida de algum depressivo, de algum tendencioso a suicida, e que com a propriedade bíblica que você tem, com o pastor que você é desmistificar isso da questão de religiosidade em relação a uma doença. Dá uma palavra para aquele que está nos assistindo, que talvez essa palavra pode mudar o sentido da vida. Olha, a dica que eu diria é o seguinte, aquilo que já está falando um pouco aqui, se você está percebendo que um amigo, um familiar, alguém próximo de você, do seu trabalho, talvez a pessoa do seu trabalho, está dando sinais de depressão, de alguma coisa, se aproxime dele e abrace essa pessoa. Se aproxime dele e não faça aquela pergunta. Sempre eu digo o seguinte, você pode perguntar, oi, tudo bem com você? Não pergunte só isso, pergunte assim, oi, tudo bem? Mas de verdade, tá tudo bem? Deixa a pessoa contar, deixa a pessoa abrir o coração e falar para você o que ela está sentindo, o que ela está ali por dentro dela, mas deixa ela falar mesmo. Talvez no primeiro momento, quando você chegar, se você não tiver liberdade com essa pessoa, ela não vai abrir com você de primeiro momento, mas vai tranquilamente, chama ela um dia talvez para tomar um café com você, chama ela um dia para conversar, e uma hora ela vai abrir o coração e vai contar, porque ela precisa de uma coisa, Rafael, confiança.
Nós falamos sobre a questão do discipulado aqui. O discipulado, ele gera o quê? Confiança. Então, assim, tem que gerar confiança. Se você ganhar a confiança dela, ela vai contar para você o que está acontecendo. E não abandone. Porque uma das questões do depressivo é que ele acha o seguinte: vão me abandonar daqui a pouco. Porque não me suporta. Se não, nem eu me suporto. Nem eu me suporto, então, assim, porque vai contar. A pessoa que tem depressão, ela conta só o dia, a hora. Tá triste, tá ruim, tá complicado. Mas não desanime. Continue ajudando essa pessoa, vai lá. Encaminhe ela para procurar uma ajuda profissional, né? Fala assim, procure ajuda profissional. É da igreja, vamos orar aqui, mas você vai procurar uma ajuda profissional. Vou estar com você nesse processo todo. Eu tenho certeza que esse tempo ruim, essa angústia, essa depressão vai passar. Vai passar. De Deus. Obrigado, pastor Efraim. Você nos abençoou muito. Pastor Efraim falou do discipulado. A gente pensa que o discipulado, a pessoa que está triste pensa assim. Vai contar para todo mundo, irmãos. Existe uma coisa chamada, se não me engano, o nome é segredo episcopal. Que se a pessoa abrir isso, é até crime. Assim como existe a ética do consultório, existe a ética ministerial, que tem leis que protegem você disso. Você pode rasgar em paz, que ele não vai botar isso no Diário Oficial da União, ele não vai botar no boletim da igreja, entendeu? Mesmo porque existe uma seriedade, além da questão espiritual envolvida. Então, irmão, se você precisa de alguém para conversar sobre isso, para dar um primeiro passo, pode procurar a nossa igreja, uma igreja genuinamente evangélica, que tem um discipulado, que tem um aconselhamento pastoral, e fique em paz em relação a isso. Você está protegido perante a lei, não só de Deus, mas como a dos homens, tá bom? Doutor Sérgio, recomendações finais que a gente possa fazer para que, de alguma forma, mínima que seja, a gente possa prevenir alguma coisa, que se uma vida foi salva aqui, já valeu todo o programa. É verdade. É de suma importância que você entenda que você que está passando por essa situação pode buscar ajuda. Ajuda de profissionais, ajuda de pessoas que às vezes estão até próximas de você, como foi falado aqui, né? A igreja se coloca à disposição, nós temos o CETIF, Centro de Tratamento Intensivo à Família, mas também tem outros órgãos, né? Tem o CVV 188, que você também pode ligar, tem todo o sigilo, toda a segurança, né? Você que conhece alguém, né? Conhece algum familiar, algum amigo, busque também a levá-lo a isso, a colocar a ele a necessidade de buscar ajuda de um profissional, ajuda de pessoas que possam fazer essa rede de proteção para, como foi falado aqui, evitar, né, uma morte. Uma morte que acontece a 45 minutos, pode estar acontecendo agora, né? É uma intervenção, é importante. A vida, ela precisa ser preservada, né? Então, esse programa é com essa intenção de mostrar para você, homem e todos, né, que você tem ajuda, que você pode buscar ajuda, né? Que isso não é um problema seu, isso não é algo que vai passar, é algo que você não dá conta, é algo que precisa certamente de um auxílio, né, de pessoas que possam realmente dar esse suporte a você. Obrigado, doutor Sérgio. Você nos abençoou muito e trouxe clareza, trouxe uns insights que a gente vai com certeza praticar mais. Eu que agradeço o convite. Vai ser muito bom isso aqui, vai ser para a glória de Deus. Irmãos, o que eu te digo é, como eu falei no último culto dos homens, que eu fiz a abertura e conversei com os homens, eu perguntei se alguém pensou em algum momento em tirar a própria vida, mais de 90% levantou a mão. Alguns não levantaram por vergonha. Isso aí, o que você está passando, pode ter certeza, tem tratamento, pode ser recorrente, mas passa. Tem tratamento, meu irmão. Isso aí é um resfriado da alma, não desmerecendo o tamanho da dor. O que eu quero dizer sobre resfriado é que é muito comum você ter isso. Não deixe isso avançar. Deus, a sua palavra, nos deu clareza em falar que no mundo tereis aflições. Mas ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. As aflições vêm. Peça ajuda. E olha só, como a gente falou aqui, temos centros gratuitos que podem te atender. Psicólogo não é coisa de rico, de bacana, de quem não tem o que fazer, como costumam falar às vezes. Entendeu? Vai lá e procura, nem para coisa de endemoniado, seja o que for, na questão espiritual, porque falta fé, está em pecado. Irmão, procura ajuda. Querido, se você está vendo alguém da sua família, seu filho está quietinho, pega ele pelo braço, porque tem 15 dias que um menino de 5 anos pulou de cima de um prédio. Ele se matou porque a mãe tomou o celular dele. Ele pegou uma tesoura, cortou a sua grade de proteção e pulou. Entendeu? Então, tá com o menino, tá quietinho, pega ele, leva para um profissional, leva para a igreja, leva para o cuidado, que eu tenho certeza que vai ser para a glória de Deus. Só para lembrar e para concluir, uma das pessoas que levantou a mão no culto foi eu. Eu levantei a mão. Então, olha só, isso pode pegar qualquer um, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.